Bom, garotas, mais uma aula, né, do ABC da costura. Vocês têm me pedido muito como forrar uma regata, né, como fazer o forro inteiro. Então aqui eu fiz por amostragem, cortei duas partes, como uma sendo forro e outra tecido, uma seria frente, outra seria costa. Eu fiz essa marcação com ferro, por quê? Nós vamos prender o forro na frente, decote e cavas. Nós vamos prender o forro nas costas, decote e cavas, até essa marcação. Essa é a forma mais fácil que eu encontrei de realizar o ombro embutido. Isso serve para regatas, para vestidos, roupa festa, tem uma série de aplicações. Então, bora lá comigo aqui na máquina. Eu coloquei a linha preta, porque aí vai ficar bem visível. Então, a gente costura normal. Acaba. Vou deixar isso aqui mesmo. Aqui a costura você faria normal na sua peça. Eu não estou arrematando porque eu estou fazendo a amostra, mas você vai estar arrematando direitinho, tá? Faz o que seria a frente, faz da mesma forma a costa. Agora, tudo que é redondo, eu tenho que fazer pique. Então, vou lá pegar minha tesoura e vou fazer os piques antes de virar para o direito. Então, agora aqui, olha, a gente vem com os piques e pique tem ciência, né, gente? A gente faz assim a 1 centímetro, quase até a costura realizada. Que na cava precisa mais na parte curva mesmo. Essa nem tá tão curva assim, porque é uma amostra, né? Da roupa normal, a cava é um pouquinho mais curva. Eu gosto de fazer assim a amostragem, porque você aprende primeiro, do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui. Corta lá uma mini blusa, né? Num retalhinho, tecido de forro, no TNT. E aí você primeiro pratica, depois realiza. O que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou virar uma do direito e vou colocar essa dentro da outra. Não preciso usar ferro nessa hora, ainda não. Aqui é um ombro bem pequenininho, né? Ó, o ombro aqui tá solto, de ambos os lados. Essa é a parte que é o forro, né? E a outra, maior, é a parte que seria o tecido. Ok. Então, essa vai dentro dessa. Como? Tecido com tecido, forro com forro, tá?
Ó. Onde é forro, virado para forro. Onde é tecido, virado para tecido. E o próximo passo que a gente vai fazer é costurar os ombros. Separadamente. O do forro e o do tecido. Ó. Então, aqui, olha. Por isso que ele tá separado, tá vendo? Que agora eu venho aqui e vou costurar tecido com tecido. E forro com forro. Quando eu desvirar, aí eu tenho que refazer, terminar de fazer cava e decote. É a forma mais prática que eu encontrei. Essa técnica nem é minha, eu encontrei na internet, achei ótima, eu fazia de uma forma mais complicada, que dava um excelente resultado, mas, quer dizer, para mim era fácil de fazer, mas para quem está começando, era muito mais complexo, né? E essa sim eu achei ótima. Pronto, fiz uma, agora eu vou fazer o outro. Lógico que você vai fazer a peça sua com a linha na mesma cor, com todo cuidado, com as partes todas overlockadas, né? Agora, a amostragem, a gente não precisa disso tudo. Vou fazer o lado de cá também, depois quando eu desvirar, já desviro ambas do mesmo jeito. Para você que está começando o curso agora, que vai fazer a regata, essa aula vai ser um achado, né? Pronto. Aqui agora eu corto as linhas. A gente faz a limpeza, né, da peça aqui. Pra ficar legal na hora que desvirar. Pronto. Fiz a minha limpeza, agora eu vou desvirar. Ó. Essa parte aqui está solta. Eu vou puxar aqui dentro. Deu pra ver direito? Olha, aqui é a parte do forro e a parte, ó, o forro tá aqui dentro, tecido tá aqui, né, simbolizando tecido, e eu tenho essa parte aqui aberta, decote e cava. Agora eu vou puxar aqui pra dentro, para poder finalizar o decote e a cava que ficaram soltos, né, que ficaram descosturados. Como é que eu faço isso agora, ó? Eu puxo um pouco a mais. É bom vocês verem, né? Ó, começando a tomar forma. Então, agora aqui, olha, vou trabalhar um lado, costura aberta. Trabalhar esse lado e esse aqui. Então, o ombro ficou todo dentro aqui, ó. Como eu não arrematei, olha aqui, ó.
Ficou mais difícil para mim agora, né? Fala assim, pois é, Solange. Pronto, então agora aqui eu vou costurar essa parte e depois a outra. Tendo cuidado de descer a linha bem aonde eu finalizei, né, gente? Porque senão aí vai ficar ruim. Essa forma de confeccionar esse ombro, eu gostei muito pelo seguinte. Tem uma forma que dava um biquinho no ombro. Você põe um dentro do outro, que é sempre assim. Um vai dentro do outro. Em todas as técnicas. Só que tem uma que dava um biquinho e essa não dá. Eu costurei de um lado, agora eu vou costurar do outro. Muito cuidado para não costurar a minhoquinha que tá lá dentro, né? Ó. Então agora, ó. Certo? Então a gente agora desvira lado de cá. Olha, o ombro ficou todo costurado bonitinho. Vou fazer o outro, vou fechar a lateral, passar ferro, pra gente pelo menos ver um efeito mais arrumadinho, né? E aí você vai fazer a mesma coisa, só que você vai usar um TNT que fica até mais fácil. O fato de usar a linha de outra cor, deixa assim o trabalho um pouco mais sujo, né? Vamos dizer assim. Mas para vocês visualizarem, eu preciso fazer isso. Então, aqui, olha de novo. Ó, vou buscar o meu ombro, trouxe ele pra cá, um pouco mais. Essa parte eu achei mais complicada, sabe? Porque eu acho que se eu achei complicado, vocês também vão achar. Porque nessa parte aqui a gente se perde um pouco do que eu tenho que buscar nessa minhoquinha aqui. Então, olha, aí eu puxo mais aqui, ó. Trago mais do ombro pra cá, ó. Aquela blusa de ombro a ombro fica excelente fazer com essa técnica. Porque ela tem um ombro bem fininho também, bem delicado. E se você deixar um espaço um pouco menor do que eu deixei mais de 2 centímetros, né? Eu acho que facilita nessa virada aqui, não fica tanta coisa para você costurar. Então, vamos lá. Sempre a costura do ombro tem que estar aberta. Você começa e finaliza exatamente em cima da costura anterior. Senão, também não vai dar certo. Ó. Desce em cima da costura e vem trazendo pra cá.
Aí agora é só puxar, ó. Tava pra dentro, né, ó. Eu puxo, o ombro vem. Como é que a gente faz com as laterais? Agora aqui é simples, ó. Mais simples ainda, olha. Eu vou fazer duas formas aqui. Eu vou fazer essa aqui, passando inteiro. E depois eu vou te ensinar a prender esse forro na lateral. Opa! Quando a gente trabalha com peças pequenas, assim, de amostragem, às vezes é um pouco mais chato de trabalhar do que a peça real, né? Porque se você tem uma peça maior, é mais fácil de manusear do que uma miniatura. Eu, pelo menos, acho. Então, aqui, olha, já passei do forro pro tecido. Vou fazer do outro lado também. Depois a gente vai pro ferro, a gente vai finalizar e vai pro ferro. Vou passar o ferro aqui e te mostrar. Porque não é porque é uma amostra que não merece um pouquinho de cuidado, né? Eu já tô chateada comigo de não ter arrematado as costurinhas aqui, sabe? Isso dificulta mesmo sendo uma amostra. Então, mas é bom que isso aconteça comigo, porque você que tá aí, que tá começando, às vezes esquece de arrematar. Então, você tá vendo aqui que fica pior, né? Olha, não custa eu arrematar aqui para não ter problema de costura descosturando, né? Né, Solange? E a gente põe as costuras aqui, ó, da lateral com lateral, costura aberta, para poder ficar uma peça legal. Bom, aí eu falei pra você que eu vou te ensinar a prender essa parte aqui, ó. Super, hiper simples. Basta eu virar aqui. Virei tudo. E vou passar uma costura exatamente sobre a costura lateral. Não preciso começar lá na cava. Basta que eu prenda aqui, olha, o finalzinho. Isso serve para peças feitas em tecido e também para malha. Olha aqui, olha. Quando eu desviro, a costura tá toda presa aqui, ó. Tá? Vamos fazer do lado de cá. Olha, eu vou mostrar para você a diferença. Por que que se faz de um lado, por que que se prende ou não. Olha, desse lado aqui tá presa. Olha, fica bem mais bonita, né? Ó, mais certinha. O lado que tá solto, ó, tá solto. Então, na hora que você vestir, esse forro vai subir, não vai ficar legal. Então,
o que que eu vou fazer? Eu posso vir também com a costura aberta. Ali eu fiz com a costura fechada. Vou aproveitar esse lado aqui para te ensinar a fazer isso com a costura aberta. Aí eu abro a costura dos dois lados. Porque tem peça, por exemplo, se eu estou fazendo essa regata, vamos partir para regata. Estou fazendo ela numa seda, eu vou fazer a costura fechada, né, gente? Fecho no overlock e passo a reta. Ó, eu ponho aqui por cima, costura tá aberta, certo? Aí, nesse caso, eu vou pegar só um lado, ó. Ó. Aqui eu pego só um lado e vou costurar aqui um pedacinho. Vocês vão ver isso em casaco, sabe? Manga, aquela barra. A barra quando a gente vai prender. Olha, prendi um pouquinho. Eu tive o mesmo efeito, porém, nesse caso a minha costura tá aberta. Então, agora eu vou ali passar o ferro, vou ficar bonito, para a peça ficar bonitinha. Ó, aqui eu tenho a costura aberta, aqui eu tenho costura fechada. Quando a costura fechada assim, essa costura vai pro lado das costas, tá? A costura aberta, não tem segredo. Então, vamos passar um ferrinho ali para ver essa nossa blusinha, tá? Bom, aqui eu fiz uma bonequinha, né, de pano. Vocês podem fazer com uma toalha de rosto. Sabe para que é isso? Ó. Para passar o ombro. A gente chama de boneca mesmo. Às vezes a gente pode fazer tipo uma almofadinha. Eu sempre usei toalha. Pega uma toalha de rosto, dobra e fica legal. É importante essas aulas assim no ferro de passar roupa. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes eu dizendo que um bom profissional, uma boa costureira, tem o seu ferro de passar sempre ligado, né? A gente já teve até alguns problemas com aluno que não gostou muito de eu falar do ferro de passar, não. Mas, gente, é essencial. É um trabalho que você precisa ter cuidado. Olha, essa aqui é uma amostra, tá vendo? Ó, o ferro de passar, ele é o melhor aliado da boa costureira, sabe? Ele dá uma... Olha, a gente tá com uma amostra das mais simplesinha. E ela já ganha um certo viço só porque já tá passadinha. Imagina a sua peça aí de verdade, né? Uma peça dessa você pode fazer numa cambraia, numa renda, numa... A renda, muitas vezes, você vai forrar inteira, né? Não vai ser um forro apenas até abaixo do busto, como representado aqui. Então, é bem simples. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Que tenha sido bem elucidativo mesmo. Agora, olha, o ombro ficou forrado. Aqui a gente não passou tão bem como deveria, né? Aí, ó. É bom olhar. Essas coisas às vezes acontecem, até é legal acontecer assim, porque vai acontecer com você também, né? Ó, quando acontecer isso, o que você faz? Vem aqui, ó.
passa aqui na lateral para poder virar de novo. E aí cair certinho. Porque o forro não pode ficar aparecendo, né, gente? Eu posso usar ponto peso nesse sistema? Posso. Só que aí o ponto peso vai ser feito antes de eu emendar os ombros, tá? Aí eu faço ponto peso num lado, no outro e depois reviro tudo. A gente pode também fazer o pesponto, né, contornando decotes aqui, ó. Mais importante é isso aqui, ó. Que eu embuti o ombro, um ombro fininho, você vê o que foi bem estreitinho, que deve ter uns 3 centímetros. Então, dá para você fazer bem tranquilo. Aquele outro processo, ele cria um biquinho aqui, assim, porque você põe um dentro do outro e passa, fica difícil. Um outro processo que eu fazia também é que você coloca um dentro do outro e aí você tem que costurar com o ombro aberto. Evita o bico, mas você não dá para fazer ombros muito estreitos por causa do tamanho do calcador da máquina. Então é isso aí. Bom, chegamos ao final de mais uma aula do ABC da costura, né? Ombro embutido. Eu espero que você tenha gostado. Gostou? Dê seu like, né? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E até a próxima aula. Muito obrigada por estar aqui com a gente, tá?